Olá, estamos nós aqui nos estúdios da TV Direta para darmos início ao nosso programa Saúde. Gente, hoje um programa inédito. Como vocês devem estar reparando, eu estou de azul, nosso estúdio aqui é azul. E por que é tanto azul? Porque nós estamos no mês de novembro, né? Novembro, o mês azul, o mês em que a gente tem que focar firme em relação à prevenção do câncer de próstata. E hoje nós estaremos falando sobre esse assunto. Muitas vezes as pessoas encontram comigo e falam: doutor, é só programa com ginecologista para as mulheres, pediatra para as crianças e os homens. Então, hoje o programa é voltado para os homens. Então a gente vai falar, podemos falar assim, sobre os problemas sexuais, as disfunções sexuais que muitas vezes, né, acomete o sexo masculino. Vamos falar de câncer, né, de próstata, e infecções, o que vocês quiserem. Nós estaremos assim, então, direcionando o nosso programa hoje para o nosso público masculino. E a gente quer ver se realmente os homens estão interessados em aprender sobre esse assunto. A gente quer ver quantos homens vão nos ligar, vão participar, e quantas mulheres também, né, que cuidando melhor do marido, do pai, do filho, vai ligar para a gente. Então, espero assim, receber muitas ligações hoje aqui no 36564147 do público masculino, mostrando que realmente o mês azul, o mês de novembro, foi levado a sério. E para falarmos desse importante tema do universo masculino, estamos recebendo mais uma vez aqui nos estúdios da TV Direta. Também já vou falar nosso amigo, né? Porque ele já veio bastante vezes, está sempre aí na televisão, participando dos nossos quadros, das entrevistas, né? Estamos recebendo então aqui a presença do Dr. Humberto Pelaqui. O Dr. Humberto é médico urologista aqui na nossa cidade de Mococa, né? Atende Mococa, a região também já há um bom tempinho. Acredito que muitos dos nossos telespectadores já o conhecem. E eu abro então o programa dando as boas-vindas e agradecendo de coração, doutor Humberto, por ter aceito o convite, né? Estar aqui com a gente, e eu tenho certeza que vai responder a todos os nossos telespectadores com o maior carinho. Então, doutor, mas muito obrigado mesmo por ter aceito o convite e estar com a gente aqui hoje. Obrigado a você, Eliana, pelo convite. É sempre muito gostoso vir aqui bater um papo sobre esses assuntos, né? Poder informar a população, o pessoal que está curioso e quer ter um pouco mais de informação. Gente, ó, eu sei que muitas vezes, principalmente os homens, querem fazer alguma pergunta e tem vergonha, não quer se identificar. Não tem problema, é só ligar e perguntar. Não quiser deixar anônimo, não quiser deixar o nome, pode entrar como anônimo. O importante é a gente receber a ligação de vocês. O nosso telefone, o 19, né, 36564147, e o nosso e-mail, saudetvd@hotmail.com, está à disposição de vocês. Então vamos lá, vamos aprender realmente para a gente, mais uma vez, fazer valer aquela frase, né? Prevenção é o melhor remédio. Doutor, tudo azul nesse mês? Tudo azul, Eliana. Tá tudo caminhando muito azul esse mês. O pessoal realmente tem aderido à campanha. Eu tenho dado algumas palestrinhas no Centro de Saúde, PPA, os homens têm comparecido. E também em consultas a gente vê que tem aumentado esse mês assim, uma certa procura do homem interessado em se prevenir. Doutor, você acha importante assim, essa campanha que o Ministério da Saúde faz assim, em tornar o mês de outubro rosa, o mês de novembro azul? Eu acho importante, eu acho válido porque chama atenção, né? Chama atenção para uma coisa que é séria, e que o homem às vezes ainda é meio preconceituoso e acaba evitando, não procurando o médico para isso. Só na hora que aperta a situação que ele vai procurar ajuda. Mas com a campanha, eu acho que
que ganha uma dimensão maior isso daí e ajuda sim. Então vamos falar assim, mais uma vez, principalmente para os homens que estão nos assistindo. A partir de que idade o homem deve procurar um urologista? Assim, eu falo assim, um homem que não sente nada. Então, a intenção, para o câncer de próstata especificamente, a diretriz nova é que todo homem, a partir de 50 anos, procure o urologista para fazer a avaliação da próstata. E a avaliação da próstata não é só PSA, exame de sangue, é exame de sangue e toque, né? E os homens que têm parentes de primeiro grau com a doença, câncer de próstata, e pessoas da raça negra também têm que procurar, só que mais cedo, com 45 anos. Doutor, aí o homem vai lá, ó, eu vim fazer o exame para ver se eu não tenho câncer de próstata. E se ele fala assim, mas doutor, tudo bem e tal, eu colho sangue, mas eu não queria fazer o toque, eu não me sinto bem, eu tenho vergonha. E aí? Isso às vezes até acontece, cada vez mais raro acontecer isso, mas na verdade ele está se enganando, né? Está podendo ter uma doença que não está sendo diagnosticada, porque o câncer de próstata, é lógico, o PSA é muito válido, mas também ele tem falhas, e o toque auxilia a gente na avaliação da próstata em relação ao câncer. Se o homem for nos Estados Unidos, doutor, num país assim super desenvolvido, e fala assim, eu quero fazer minha prevenção de câncer de próstata, ele vai ter que fazer o toque? Vai ter que fazer o toque. Aqui nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, em qualquer lugar, vai ter que passar pelo toque retal. Não tem como escapar. Então, gente, ó, nada de machismo, nada de preconceito. É melhor a gente se prevenir do que ser um machão com câncer, né? É bobeira, porque é tão rápido, simples, que não dá para sentir tão ferido, né? Vamos dizer assim, no orgulho do homem, né? Bom, gente, nós já estamos recebendo bastante ligações. Você que não ligou, ligue pra gente. A gente sabe que o homem procura pouco médico, a mulher vai muito mais ao médico do que o homem. Então, nada como aproveitar hoje para tirar as dúvidas. Mas nós vamos abrir o nosso programa com o Paulo. Olha aí, ó, um homem, né? Eu vou mandar um abraço para o Paulo, né? Obrigado por ter ligado para a gente, Paulo, lá da Alvorada. Ele falou, doutor, pelo que ele escreveu, que ele não tem nada, né? Mas a partir de que idade eu sou obrigado a fazer o toque, ele quer saber. Então, Paulo, como a gente acabou de falar, se você não tem ninguém na família e não é da raça negra, com 50 anos você tem que começar a avaliação da próstata. Não tem, gente, tem que ir. Tem que começar. O Bruno, do centro, ele gostaria de saber, doutor, se câncer de próstata é hereditário. Existe uma tendência familiar, né? Então, que nem se você tem um pai, irmão, o pai do seu pai, ou o avô, pai da sua mãe que tenha tido câncer de próstata, você tem uma tendência maior a ter. Não quer dizer que vá ter, mas existe essa chance maior de ter. Aí, nesse caso, tem que fazer o exame mais cedo, né, então, doutor? Aí começar com 45. E todo ano? Todo ano. Porque, às vezes, de um ano para o outro, a gente pode ter alterações no PSA e também, às vezes, até no toque, que você consegue diagnosticar o câncer bem no início e curar, né? A cura, nesses casos, chega a 90%. Por isso, é daí que surgiu a ideia do Novembro Azul, de você obter a cura, diagnosticar precocemente e ter a cura. Porque assim, se a pessoa fizer só o exame de sangue, aí faz o PSA lá, dá 2, 3, isso não quer dizer que ele está com câncer também, né? Não. Hoje em dia, os valores são... Antes era até 4, né? Considerados normais. Agora abaixaram para 2,5 e aí tem uma variação conforme a idade, né? Mas também não é só o valor ali naquele momento. O importante é o acompanhamento, porque existe a gente considera também o valor de crescimento anual do PSA,
se houve um aumento muito brusco de um ano para o outro. E isso é importante para a gente na avaliação da próstata. Quer dizer, um paciente que tinha 2 no ano, no outro ano aparece com 5, 6, Sim. Isso que preocupa, né? Até um que o ano passado era meio. Aí esse ano ele é 3, 2,5. Está dentro do normal, mas é uma variação muito brusca, então você tem que investigar. A Cíntia da São Domingos gostaria de saber se é possível curar a infecção de urina sem tomar antibiótico, assim como, por exemplo, tomar bastante água. Se for uma infecção realmente, né, comprovada, com bactéria, não vai curar só tomando líquido, tem que tomar antibiótico, né? É porque aí as bactérias já se multiplicaram tanto, né, doutor, que não vai conseguir, né? O que às vezes a pessoa confunde às vezes por algum alimento mais ácido, alguma coisa que pode provocar um ardor, uma vontade maior de ir ao banheiro, enquanto está, vamos dizer, metabolizando, eliminando aquela substância, tem um ardor uretral que ela acha que é uma infecção e aí toma mais líquido e acaba passando. Isso não é uma infecção. A infecção ela tem que ter muito mais sintomas do que Sim, só um ardor, né? Às vezes até assim, a pessoa nem tem nada, acaba indo fazer um exame de rotina e descobre que tem infecção, mas nessa situação, se ela tem sintomas e os sintomas passam sem tratamento nenhum, é porque não era uma infecção. E lembrar que na urina da gente tem bactérias, né? E convivem em paz com a gente, né? Dura quando elas querem ultrapassar o número que aceitável, né, doutor? Ó, outra pessoa que ligou pra gente, o Wagner Becker. O Wagner, um abraço para você também, né? Um parceiro nosso aqui da TV Direto, né? Está sempre aqui com a gente. Ele pergunta, doutor, sobre o Viagra, né? Para quem não tem pressão alta, nem de coração, nada. Ele faz bem, assim, para a circulação? Porque ele ouviu falar que há um aumento da circulação sanguínea. E manda um abraço para você. Um abraço também, Wagner. Ó, assim, o Viagra, ele foi descoberto como ele estava sendo investigado uma medicação nova que era exatamente para pressão, para o coração. E nos experimentos descobriram essa... Foi por acaso. Foi meio que por acaso, né? Ele é um vasodilatador. Então, ele dilata vasos do corpo inteiro. Não quer dizer que ele serve, faz bem, assim, para o corpo inteiro. Mas ele dilata, assim, vasos do corpo inteiro. Mas não tem uma função, assim, de causar bem para a circulação, de uma maneira, assim, geral, não. E, assim, no começo, quando surgiu, foi um negócio, assim, Nossa, né? tem até um filme, não sei se você já viu. Não, filme? Filme, Hollywood mesmo, Ah. Que é o cara, ele é um representante do Viagra. E um cara jovem, assim, uns 30 anos, representante de laboratório e era do Viagra. Então mostra o boom que foi o Viagra, mostra ele também conquistando as coisas que ele gostava, porque dava amostra de Viagra para todo mundo, né? É interessante o filme, mostra toda essa descoberta, essa mudança que foi. E depois disso, né, tantos outros medicamentos, eles foram assim aperfeiçoando esse medicamento, né? Sim, hoje em dia tem novos medicamentos que trazem menos efeitos colaterais, tem um efeito de início mais rápido, uma duração maior às vezes, e até você tem hoje alguns que o pessoal usa de uso diário, né? Uma dose menor, mas que usa diariamente para não ter que ficar aquela coisa, será que eu tomo hoje? Eu tomo? Não, o cara já toma e tá confortável a todo momento, ele tá como se estivesse normal. Agora, se a pessoa for infartada, tem um problema assim, não tem jeito. Não, é melhor fazer uma avaliação, né, prévia. Se é um cara infartado, mas que está há muito tempo já sem medicação, faz alguma atividade física, dificilmente ele vai ter problema em relação ao uso do medicamento. Mas sempre é bom ter um parecer do cardiologista para ver se está autorizado.
Então, gente, é com bastante juízo, né? É. Não é um passar para o outro, nada que às vezes a pessoa pensa que está ajudando e pode estar Com prejudicando, certeza. né? O Aparecida Furlan, da Coab 1, gostaria primeiro de mandar um abraço para o seu pai. Obrigado. Então, um abraço para o doutor Ari, né? E juntamente com o doutor Humberto, eu gostaria de dizer que vocês são pessoas importantíssimas para a nossa cidade. Obrigado. Né? Um abraço e um beijo para o doutor Humberto, para a doutora Eliana e mais uma vez um abraço para o doutor Ari. Obrigado. É tão bom saber que a pessoa não está trabalhando, mas ela não está esquecida. A gente lembra dele sempre, né? É ótimo. O Antônio da Mocoquinha, ele pergunta, olha, uma pergunta, Antônio, nota 10. Ó. Ele quer saber, doutor, o câncer de próstata pode deixar o homem impotente? O câncer, propriamente, assim, é muito difícil, a não ser que ele já esteja muito evoluído, já está se espalhando, né, já não está só na próstata, aí ele pode sim trazer. O tratamento, né, a cirurgia, a radioterapia, pode sim trazer disfunção erétil, né, porque a inervação que traz a ereção passa muito próxima à próstata, então na cirurgia e tanto na radioterapia, às vezes é difícil você tirar o câncer ou só na radioterapia só concentrar a radiação na próstata sem lesar um pouco o nervo, sem trazer problema daí em relação à ereção. Mas depois também tem outros tratamentos, sim, né, doutor? tem muitas opções hoje em dia, né? O próprio Viagra, outros medicamentos, injeções, né? Também, e próteses também, que hoje tem essa função. O importante é se livrar do câncer, né? O resto, a gente vê o melhor jeito, Você né? está com câncer e potente, né? Não vai adiantar nada, uma hora você vai... Então, e não quer dizer também que a pessoa vai fazer a cirurgia, ela vai ficar impotente, não, né? de forma alguma. Eu tenho certeza que muitos homens, às vezes, se preocupam, vou operar da próstata e agora... não, hoje em dia a técnica evoluiu, a gente sempre tenta preservar, a gente preserva o nervo, a radioterapia também, cada vez mais evoluída, concentrada na próstata. Então, esse perigo existe, mas é cada vez menor. Ó, chegou um e-mail pra gente também. Boa noite, doutora Eliana e doutor Humberto. Parabéns pelo assunto de hoje. Precisamos realmente incentivar os homens a se cuidarem, porque nós, mulheres, nos cuidamos. Estamos vivendo mais. Que os homens sigam o nosso exemplo. Um grande abraço para o doutor Humberto, estendo para toda a sua família, doutor, e em especial para o doutor Ari. Fiquem com Deus, um grande abraço da Silvinha, lá da Marpim. Opa, obrigado, Silvinha. Do Luiz Fernando, de toda a família dela. Obrigado. Então, Silvinha, eu sinto sua falta quando você não participa do nosso programa, viu? Muito obrigada por ter ligado e por ter deixado o seu e-mail. O Luiz Carlos Teixeira, ele disse que tem um nódulo, doutor, no reto. Ele fez uns exames e deu isso. Ele nem mostrou ainda para o médico. Ele queria saber se isso aí é preocupante. Bom, difícil, né? Difícil, né? Precisa ver, deve ter sido feito biópsia desse nódulo, né? Ele deve ter feito algum exame. Uma colonoscopia. Né? Ele deve ter visto esse resultado. Né? Tem vários tipos, né? Tem pólipos, né? Que geralmente são benignos. Aí precisa ver, tem que ter feito biópsia para poder avaliar, né? Para ver qual tipo de nódulo, né? Que é, para poder ver qual o tratamento. Então, Luiz Carlos, é muito difícil, né? Fica um pouquinho vago a resposta, mas tem que ver, né? Tem que ver, tem que aguardar o resultado aí da biópsia que deve ter sido feita, provavelmente. A Silvana, do centro, ela gostaria de saber, doutor, quando que é necessário fazer cirurgia para quem tem incontinência urinária? Primeiro, eu gostaria que você explicasse para o pessoal o que é incontinência urinária, né? Certo. Bom, a incontinência urinária é a perda de urina. Existem dois tipos, né? A perda involuntária de urina, seja por esforço, tosse, espirro,
risadas ou pegar um peso. E existe a incontinência urinária que a gente chama de urgência, que está ligado a algumas doenças tipo diabetes, algumas doenças neurológicas, que não dá tempo de chegar ao banheiro. Então esse tipo geralmente não é cirúrgico, tá? É medicamentoso, fisioterapia. Já a perda por esforço, quando ela é leve, discreta, fisioterapia tem resultados bons também. Mas já quando ela é mais moderada, grave, aí a gente quase sempre tem indicado cirurgia. E é muito comum em mulheres, né, doutor? É mais comum em mulher, é mais comum em mulher. Né? O câncer de próstata, depois de tratado, seja com cirurgia ou radioterapia, pode, em alguns casos, desenvolver também a perda urinária. Mas também já tem tratamento para isso. O Mané Garrucha ligou para mandar um abraço para você, para a doutora Eliana, para o doutor Ari. Obrigado. Está entregue também, Mané. O Roberto da Coab 1, essa pergunta sua, Roberto, também, ó, nota 10, viu? Não que a gente não goste das outras perguntas, mas tem umas assim que a gente sabe que a pessoa fez e muita gente gostaria de fazer e está na expectativa para ver se alguém faz, né? O homem que faz vasectomia, doutor, pode ficar impotente? Não. Não tem não nada corre esse risco? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É totalmente distante. O que causa o mecanismo da ereção não está relacionado nada com o que é realizado na vasectomia. A vasectomia, a gente liga os canaizinhos deferentes que trazem o espermatozoide do testículo e passa muito longe do nervo que dá a ereção, do corpo cavernoso, que é onde o sangue entra para causar a ereção. Então não tem nada a ver, é tudo um mito isso daí. É porque os homens têm uma mania de eu não vou operar. Como se estivesse perdendo a masculinidade quando faz uma vasectomia. Não corre risco, gente. Então vocês viram que o risco de acontecer isso é zero. Zero, não tem nada a ver. A não ser que o cara fique muito encanado. Aí é totalmente psicológica, né? O cara opera de vasectomia e acha que aquilo vai trazer algum problema e acaba acreditando e quando vê, tá impotente. Mas aí não tem nada a ver uma coisa. Porque assim, muitos homens também que têm uma certa impotência, às vezes eles podem até não acreditar, mas o fator psicológico é muito importante, né? Às vezes é pior do que uma diabetes, por exemplo. Uma doença que pode realmente levar à impotência. É comum, hoje em dia tem acontecido com consultório jovens, assim, de 20 e poucos anos, chegar no consultório e falar que faz 15 dias que não tem ereção, que não consegue ter ereção, já tomaram Viagra, qualquer outro remédio e não conseguem. O rapaz não tem nada, não tem uma doença, não tem nada que possa levar a ereção, a não ser o emocional, o psicológico dele. Então, às vezes a cabeça de cima trava tudo mesmo e a pessoa fica preocupada, né? Não, e não consegue mesmo, não consegue e parece até que é um caso perdido. E tem que ser encaminhado, acompanhamento psicológico para... Você sabe que esses tempos eu atendi um paciente e falou assim para mim, doutor, acho que o urologista não tá batendo bem, sabe? Eu fui lá, eu estava com um problema de impotência, ele mandou para o neurologista. Eu acho que ele confundiu, né? Até a gente poder trabalhar a cabeça da pessoa é complicado mesmo. Tem uns que põem na cabeça que tem alguma coisa e você não consegue tratar de jeito nenhum, né? Então, gente, isso é para saber que a cabeça é tudo. A gente precisa, né? Pensar positivo, pensar em outras coisas, distrair. Às vezes a pessoa está com a cabeça tão pesada, com tantos problemas, tanta coisa, né? E acha mais do que... que o problema é urológico, né? A dona Odete, da Casa Marques, também ligou, que está assistindo, mandando um abraço para a doutora Eliana, um abraço para o doutor Humberto e um abraço para o doutor Ari também. Obrigado, dona Odete. Ó, você vê que seu pai é querido, né? Opa, então vamos lá, uma pessoa anônima ligou pra gente, um amigo anônimo, ele quer saber o seguinte, doutor, mais ou menos assim, quantas vezes é normal fazer sexo por semana?
Essa pergunta vem algo que todo mundo gosta de saber, né? Em média, vamos falar assim. Não tem um mínimo normal, na verdade, né? Depende. Tem gente que faz todo dia. Tem gente que faz todo dia, tem gente que faz uma vez por semana, 2. Tem gente que está satisfeito uma vez por mês. Varia muito, né? Depende do entrosamento do casal, eu acho também. Às vezes um quer, o outro não quer. E daí vai, mas não tem assim um mínimo. O ruim é quando o cara quer e não consegue, porque não teve uma ereção. Aí é o problema. Mas não tem assim um mínimo, né? O que é normal. Porque é complicado, né? Isso daí. Depende, são muitos fatores, né? A mulher querer, o homem querer, né? O casal. Mas tem que entrar em acordo, né, doutor? Mas não dá pra você agendar, né? Toda quarta não tem isso, né? Então, gente, isso daí é muito individual, né? De cada um. De se conversar, né? Principalmente o casal. Mas o importante também é respeitar a individualidade um do outro, né, doutor? Com certeza, né? Não adianta fazer nada à força, obrigado, porque não vai ser bom para nenhum dos dois. Então, a Paula da Vila Carvalho gostaria de saber, doutor, se existem exercícios para melhorar a incontinência urinária. Existem sim. Daí entra o papel do fisioterapeuta, né? Tem alguns exercícios que a gente chama de reabilitação do assoalho pélvico, o períneo, né? Que é essa região entre o ânus e a uretra, que você vai fazer uns exercícios para reforçar essa musculatura, que assim, a gente às vezes perde, a gente não tem noção. Você fala, mexe o músculo tal, você não consegue mexer. Você fala, mexe o dedo, você mexe, mas mexe o músculo do períneo, ninguém mexe. Então, o fisioterapeuta, ele consegue dar ao paciente a noção daquele músculo, ele consegue instruir o paciente a contrair aquele músculo e reforçar a musculatura do períneo para estar melhorando essa incontinência. Vale lembrar que assim, não é toda incontinência que vai melhorar com fisioterapia. São aquelas mais leves, que não é qualquer risadinha, qualquer esforço que perde urina, tá? Mas ajuda bastante. Mesmo assim, certas mulheres que têm dor na relação sexual, também existem os exercícios, sim, algo assim que tem bastante pode coisa, ser feito, né? Tem bastante coisa. Essa fisioterapia de assoalho pélvico ajuda bastante, ajuda muito. E assim, qualquer fisioterapeuta faz ou tem fisioterapeuta? Geralmente eles têm um curso, uma área de atuação que gostam de falar, que é de uroginecologia, né? São os fisioterapeutas que são mais voltados para essa área. Então eles se dedicam mais a essa parte de incontinência, distúrbios aí do períneo. Porque é bom a gente falar isso, porque às vezes a pessoa fala, eu tô perdendo urina e tô morrendo de medo de ir no urologista, ele já fala que eu tenho que operar. Não. Né? Eu gosto muito da fisioterapia, eu indico bastante mesmo. E tem resultados, doutor? Tem, bastante. Se não melhorar, aí sim você indica cirurgia, né? Mas eu acho que tem casos que vale a pena tentar. E medicamentos também ajudam? Nessa perda por esforço, incontinência urinária de esforço, não. É muito difícil. Ainda não tem assim, um medicamento que você tome e que vá melhorar, não. Na incontinência de urgência, que é essa relacionada a diabetes, a doenças neurológicas, um AVC prévio, que não ficou aquela sequela motora muito importante, mas pode acontecer, aí a fisioterapia ajuda bastante. Outra amiga anônima nossa, né, diz assim, que o marido tem 40 anos e ele está com dificuldade de ejaculação. Ele trabalha muito, vive estressado. Isso daí, doutor, é problema de próstata ou é estresse? O distúrbio da ejaculação não é assim diretamente relacionado à próstata. Provavelmente sim, aí no caso o estresse que ela falou, porque não tem assim uma ligação da ejaculação
o acontecimento da ejaculação não está relacionado à próstata. Está relacionado, sim, a atingir o orgasmo, o prazer, né? Então, aí varia muito com o estado psicológico da pessoa. Como ela disse, o cara está muito estressado. É comum ter até dificuldade mesmo em obter esse orgasmo, a ejaculação. Vem, fica lá pensando nos problemas, no banco, nas contas, né? Na família, tem muita na coisa, sogra. né, Fala, nem se concentra direito, às vezes, né, doutor? E às vezes o problema isso, é muito mais de fundo emocional mesmo. Com certeza. Né? Se ele conseguir abstrair tudo aquilo naquele momento, com certeza vai sair normal, vai ser normal. Ó, outra pessoa anônima ligou pra gente, ela pergunta o seguinte: uma mulher de 68 anos, ela ainda pode ter satisfação sexual? Pode. É normal, né? Eu acho que assim, existe ainda um certo, talvez tabu, não sei, preconceito, de uma maneira assim, meio que velada, mas que depois de certa idade não pode mais ter prazer ou relações e tal, mas é que assim, a mulher entra na menopausa, aí cai o nível de hormônio, começa a ter um ressecamento na vagina, aí tem dor e tudo mais. Então, às vezes, passa a ser tão desagradável que até nem ela quer. Mas se ela procurar o ginecologista e orientação para ter uma lubrificação melhor, que às vezes é o que está faltando, ela tem prazer normal, né? Porque assim, ó, o homem também entra na andropausa, né? Sim, doutor? também, né? Não é assim igual na mulher que tem esse fator determinante, né? A parada da menstruação, mas vai diminuindo os níveis de testosterona e pode trazer sintomas iguais da menopausa na mulher, no homem também. Mas tem uma assim que tem 70, 80 anos e tá lá. Sim, então, não é em todos, né? Tem homem que não passa por isso, não passa por isso. Mas tem uns que até antes de 60 anos já pode ter esse distúrbio aí. Mas sempre pensar que isso não é o comum, né? Não é o comum, não é o comum, né? E até assim, é difícil assim, não é tão simples o diagnóstico, é lógico, tem que ter um nível de hormônio baixo, de testosterona baixo, e tem que ter uma série de sintomas, de estresse, a memória pode ter alteração da memória, força muscular, fadiga, problema de ereção, uma série de coisas. Até distúrbio do sono está relacionado a isso. Então, tudo isso pode estar associado. E é difícil, não é igual na mulher que tem a parada da menstruação e aí começa a ocorrer, né, o quadro. No homem não tem esse fator que a gente identifica, não tem uma menstruação, né, não tem. Doutor, é assim, ó. Existe também aqueles homens que às vezes assim, ele não é afim de ter uma vida sexual com a mulher, ou às vezes assim, ele não tem mais prazer, não tem vontade, mas ele tem com outras mulheres. Isso tem. Isso tem. É muito comum, na verdade, né? Porque, eu não sei, acho que é uma coisa meio masculinidade, talvez machismo, assim, aquela coisa que eu posso, né? Eu tô velho, mas eu posso. Então, às vezes o cara não se satisfaz, não quer saber de nada em casa, mas fora tem outro relacionamento, ou ocasionalmente procura. Bom, a Edilaine da Vila Carvalho tem um marido dela que está com 58 anos. Ele é hipertenso, mas ele urina muito à noite. Toda hora acorda à noite para urinar. Né? Ela gostaria de saber, né, o que pode estar acontecendo. E manda um abraço também para você, doutor Humberto. Obrigado. Bom, provavelmente ele deve ter um problema
na próstata que a gente tem que avaliar. Não é comum a pessoa urinar diversas vezes à noite. Até 2 vezes é aceitável. Mesmo quem toma medicamento diurético, não é para levantar 3, 5 vezes à noite. Ele está levantando tudo isso porque ele não consegue esvaziar completamente a bexiga, então ele vai lá, esvazia um pouquinho, logo incomoda ele de novo, ele levanta, vai lá de novo, esvazia mais um pouquinho. Às vezes faz força, sai um jato de urina bem fraco. Então tem que avaliar, porque tem medicação que vai melhorar bem isso daí. E existem aquelas pessoas que têm também problema urológico, vai urinar e não consegue fazer o jato, né, doutor? Urina no pé, né? Sim, tem uns que falam o termo sem pressão, não tem pressão. Que eu brinco na consulta que fala que já está molhando o dedão do pé, que é sinal que não está bem, né? E tem que fazer força para ver se sai com mais pressão. E às vezes, de tanto esforço que faz, chega um ponto que a bexiga ela está tão solicitada, tão desgastada, que não tem mais força. Então, se o paciente demora muito, ele perde o tempo para melhorar, seja com medicamento ou com cirurgia. Numa hora não adianta mais, porque não adianta você operar ou aliviar ali a obstrução que a próstata está causando, se a bexiga não funciona. Que aí não é como se tivesse um cano aqui mandando água lá para frente, a bomba é a bexiga. Se a bomba queima, o que adianta você trocar o cano? Não adianta mais nada, né? Nossa. E é também esse pessoal que levanta muito à noite, faz todos os exames, não acha nada. Também existe o fator emocional, né? Tem também. O pessoal, principalmente os mais velhos, noctúria, né? Que é essa característica aí. Pode, às vezes, estar relacionado ao hábito da pessoa também. Ela levanta para urinar, mas toma um copo cheio d'água. Aí logo vai encher de novo. Aí urina, mas toma outro copo d'água. Então esse cara vai levantar realmente. E pacientes diabéticos também podem ter, quando a glicemia não está muito bem controlada, pode ocasionar esse hábito urinário aí noturno. E como você disse, emocionalmente o cara não está bem, às vezes pode ser um fator desencadeante, né? Neurologista já puxa tudo pro emocional. Você vê, né? Mas assim, eu acredito particularmente que assim, muitas das doenças que a gente é acometido tem um fundo emocional importante. Eu acho também. Até uma infecção de urina, né? Você fica debilitado, você está triste, angustiado, você fica mais propenso a ter uma série de coisas, né? Eu tenho um amigo que ele é novo, ele deve ter uns 3, 4 anos mais velho que eu, e ele vivia uma vida estressadíssima, com viagens para lá e para cá, tudo muito rápido, tendo que cumprir metas. Ele tinha uma infecção urinária, assim, com uma certa frequência, e a gente fez uns exames nele e ele nunca teve nada, não tinha nada que justificasse essas infecções. E depois que ele deu uma acalmada na vida e tudo mais, acabou, não teve mais nada. Ah, tá vendo? Emocional é lógico que você não vai de cara, né? No primeiro momento, falar, isso é emocional. Exclui-se, né? As Primeiro outras você coisas, avalia, né? Depois fala. Claro. Ó, o Décio, pai do Eduardo, manda abraço ao doutor Humberto e queria que o senhor levasse o meu abraço para o doutor Ari. Obrigado, mano. Né? Sim, Décio. Parabéns ao programa e por todas as informações que o doutor Humberto está prestando. Você vai ter que chegar lá com esse monte de abraço lá, hein? O maior prazer, né? Com certeza. O André, queria saber, doutor, a pessoa que toma Viagra, qual o efeito colateral que ela pode ter de tomar o Viagra assim, frequentemente? Os efeitos mais colaterais dessas medicações, não só o Viagra, são dor de cabeça, congestão nasal, um calor na região do pescoço, um vermelhidão no rosto, né? E o que o pessoal mais reclama é isso daí, porque
como tem essa vasodilatação, né, dilata vasos do corpo todo, inclusive do cérebro, então você tem essa cefaleia, você tem no nariz essa congestão nasal e esse rubor, esse vermelhidão no rosto. Isso é o mais... Se a pessoa não sente nada, ela pode tomar todo dia, assim? Não, mesmo se sente, pode tomar todo dia, né? Basta estar ciente de que vai ter isso daí, né? E agora tá mais barato, de primeiro não podia não, né? Nossa, porque quebrou a patente, né, do Viagra, então agora tem uma série de similares aí, né? Então, hoje, acho que com 6, 7 reais você compra um comprimido. Antes Antes era mais de 30 reais um comprimido. Né? O Rodrigo da Santa Rosa gostaria de saber, doutor, quais os sintomas que a pessoa tem quando ela está com câncer de próstata? Então, isso é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Não tem, assim, sintomas, né? Quando está no início, quando está ainda passível de ser curado, né? Você só vai ter sintomas quando ele já está avançado. Então, pode ter dificuldade para urinar, sangue na urina, pode ter dor na coluna, entrar em insuficiência renal, mas aí é uma situação que já não tem mais o que fazer pelo paciente. Você não tem como tratar e curar o paciente. Você vai dar tratamento paliativo, vai tentar retardar a evolução da doença. Às vezes nem isso vai conseguir, você vai só tentar dar uma qualidade melhor de vida para ele, porque não tem mais o que fazer no sentido. Ele é silencioso. Doutor. Ele é silencioso, então quando você tem dor na coluna é porque já espalhou para a coluna, nos ossos, para as vértebras, que é o local mais comum. Se você tem sangue na urina é porque ele já acometeu a bexiga, então também já está espalhando. E entrar em insuficiência renal porque já invadiu bexiga e tudo ali ao redor e não consegue mais, não permite que a urina desça dos rins para a bexiga, né? Então tem que tratar antes de aparecer os Tem sintomas, que tratar antes de aparecer. Por isso a prevenção, por isso o Novembro Azul, para poder diagnosticar precocemente e ter a cura, né? Certo, ó. O João, lá da SECAP, gostaria de saber, doutor, quais são os sintomas das doenças sexualmente transmissíveis nos homens? Assim, quando o homem pega uma dessas doenças, assim, o que ele sente, assim, de maneira geral? Varia muito da doença, né? O mais comum, vamos dizer aí, seria uma gonorreia, uma uretrite, que você vai sentir um ardor no canal da uretra, frequente, não precisa estar urinando, e vai estar tendo uma descarga uretral, vai estar saindo secreção o tempo inteiro, sujando a cueca, seja de cor clarinha ou seja cor purulenta mesmo, igual pus, um leite condensado. Isso acho que é uma das mais comuns e talvez a outra que acho que está muito comum agora, voltou assim, é o HPV. O pessoal não tem esse cuidado, eu acho, tem deixado meio que correr solto, né? Então não usa preservativo. Então, assim, tem aparecido com muita frequência as verrugas, né, que aparecem ali no pênis, na pele do pênis, às vezes na glande, às vezes no pubis, né? Isso e não dá sintoma nenhum, não dói, não coça. São verrugas, parecem crista de galo. O pessoal popularmente chama de crista de galo. E a AIDS, né, doutor, que a gente não pode deixar de falar. E a AIDS, né? Que acho que é a mais terror de todas, né? Não tem cura, não tem cura. Verdade. E que é facilmente prevenível, né? De se prevenir. Né? Então, gente, tem que ter consciência, né? E saber que a maioria dessas doenças tem que se prevenir, quando não, tem que tratar. Né? A gente vê a sífilis, ainda tem muitos casos. Eu vejo pouco. Bem pouco. Infelizmente, gente, as ligações já estão encerradas. Nós vamos responder as perguntas ainda que estão aqui com a gente, tá? Mas nós tivemos que encerrar já as ligações. Outra pergunta de um telespectador anônimo.
Doutor, até que idade o homem consegue ter ereção e tal, sem remédio, sem nada? Até que idade pode ir a atividade sexual em média, assim? Não tem assim uma idade máxima, né? Depende muito, acho que, do homem, da vida que ele leva, se ele tem doenças ou não. Um homem aí que não tem doença nenhuma, leva uma vida saudável, alimentação saudável, hábitos saudáveis, né? Atividade física com uma certa frequência, ele pode ter ereção. Tem pessoas com 85, 90 anos? Tem. Normal? Normal. Tem. Não é tão comum, mas tem. Mas tem mesmo? Mas tudo depende disso, né? Dessa condição física, condição clínica dele, né? Não tem nenhuma doença, não toma remédio para nada, não fuma, não bebe, pratica atividade física. Então o cara é saudável, por isso até que ele tá com uma idade avançada, né? Bem. Então aí é bem capaz de ter uma ereção. Não vai ser uma ereção igual um jovem, né? Mas é uma ereção, às vezes, que consegue ter uma relação. É possível, sim. Então o homem não é igual a mulher, né? Que em média que ela vai desacelerando. Eu acho que vai, sim, também. Vai desacelerando, mas depende muito eu acho que isso a mulher também, depende do fogo, né, vamos dizer assim, da pessoa, né, se ele tem gente que não para, tem gente que segura, gosta demais, né? E tem gente que não gosta nada, não, né? Tem gente que não faz questão e vive da mesma maneira, né? Bom, o Décio também ligou e falou: doutor, olha que pergunta também legal do Décio. Se a próstata estiver sadia, não tem nada, uma pessoa quer fazer a retirada para prevenir a doença, como aquela artista fez a Angelina Jolie, né? Fez o câncer de mama. Pode ser? Olha, eu nunca ouvi falar disso, né? Mas é uma coisa que talvez venha a ter agora, né? Depois que a Angelina Jolie fez isso, né? Com os seios. Pode ser. Mas assim, na família, todos tiveram câncer de próstata. Então, a pessoa quiser tirar. Igual o caso dela, né? Todas da família tiveram no câncer de mama. Então, por isso que ela tomou essa decisão. Eu acho que se alguém for fazer isso, vai ser alguém também dessa magnitude dela, personalidade, porque... Uma história familiar tão... eu nunca soube, o máximo que... Porque assim, o câncer de mama também envolve toda uma... né, a parte feminina da mulher, coisa e tal, de mutilação, que elas falam, coisa e tal. Mas eu acho que talvez ela fazendo isso precocemente não vai ser uma coisa mutilante também, né? Não sei como é que é exatamente. E agora no homem envolve tudo isso que a gente está falando, de potência, de incontinência urinária. Então, hoje em dia se discute muito de não fazer nada num câncer de próstata que a gente fala indolente, que é um câncer de próstata mínimo, bonzinho, vamos dizer assim, a pessoa não fazer nada, ir acompanhando anualmente, se fazer biópsia, acompanhar a PSA. Então, isso hoje em dia em Canadá, países ali da Escandinávia, lá na Europa, é uma coisa comum. O Marcos também ligou pra gente, né? Ele diz que tem 65 anos, trabalha na roça, é saudável, está funcionando muito bem, nunca fez exame, nunca fez nada, doutor. Ele está contando com a sorte, né? Quantos anos tem? 65. Isso está contando com a sorte, né? Vale a pena fazer uma avaliação, né? Olha, Marcos, não brinca não, né? Está com 15 anos de atraso, sorte, né? Já, de sorte. A Fernanda do Projeto 100, ela pergunta assim, quem tem infecção urinária, o parceiro tem que fazer tratamento também, doutor? Porque a infecção urinária também pode ser transmitida de um para o outro? Não, no caso de infecção urinária não é transmissível sexualmente, né?
Então não ocorre transmissão da infecção urinária do homem para a mulher ou da mulher para o homem. Isso não ocorre. Ocorre sim, assim, uma facilitação. O ato sexual em si facilita a infecção, mas para a mulher, não para o homem é mais difícil, porque a uretra do homem é mais longa devido ao pênis, então é difícil ter esse tipo de problema, mas a mulher sim, porque o canal vaginal, a uretra é na vagina, então é muito próximo e aí o ato sexual pode sim facilitar a infecção, mas não transmitir. E não precisa tratar os dois, né, não, doutor? Não precisa, é só a pessoa que está infectada. É diferente, né, quando é outro tipo de infecção, né? Com a mulher tem às vezes um corrimento, né? Aí é diferente, né? Aí tem que tratar os dois, porque senão vai ficar se reinfectando toda vez que tem contato, né? Então, Fernanda, a infecção urinária não. Agora, é importante saber que a infecção urinária tem que ser muito bem tratada. Sim, né? Sim. Porque às vezes a pessoa fala, eu já tive infecção urinária, tomei esse remédio, vou tomar novamente. E não é assim, muito comum, né? Isso daí. Cada vez que a pessoa tem uma infecção, ela tem que ser reavaliada para ver qual o antibiótico realmente que vai fazer efeito para ela, né? Bom, eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez, né? Eu ressaltar a importância dessa campanha do mês de novembro, mês azul, voltada para os homens, né? Que os homens que não fizeram os exames, não foram, gente, não precisa ser só o mês de novembro, pode ser em dezembro, janeiro, qualquer outro mês. Agradecer e muito a presença aqui do doutor Humberto. Eu sei que ele veio na TV, ele fez palestra no Centro de Saúde, no PPA, na Santa Luzia, em todo lugar. Isso é muito bom, né? A gente saber que a pessoa tem essa preocupação social, essa preocupação em ajudar o próximo, a transmitir saúde, né? Isso mostra que você realmente gosta do que faz e que é o melhor mesmo para os seus pacientes. Antes de passar a palavra para que você faça as suas considerações finais, né? Eu gostaria também de deixar registrado assim, um grande abraço para o seu pai, né? Dr. Ari, né? Que a gente gosta muito dele, sempre esteve presente aqui com a gente, né? Em várias entrevistas. Espero que esteja assistindo a gente, né? Hoje ele está viajando, ele está passeando. Então está passeando. Então ele vai assistir depois, né? Gravado. E deixo aqui as considerações finais para você, doutor. Obrigado, Eliana. Eu queria agradecer o convite novamente, que é sempre um prazer estar aqui, conversar com você. E dizer que, como você disse, esse mês aí teve vários eventos que a gente participou e a gente vê que o pessoal está se conscientizando de uma maneira maior, né? Os homens estão se preocupando um pouco mais. É muito comum a gente no consultório a mulher empurrar o homem, levar o homem, né? E a gente tem visto isso com menos frequência. Hoje o homem vai com maior frequência, assim, aqueles resistentes é que a mulher vai e ainda fala por ele. Ele fica quietinho, não fala nada, é ela que fala. Mas ressaltar a importância dessa campanha, porque é só a gente fazendo esse diagnóstico precoce que a gente vai conseguir tratar adequadamente, curar a pessoa de uma doença que, quando ela evolui, ela é muito avassaladora, ela destrói mesmo e mata o homem, né? Então, daí a importância. Bom, eu gostaria de agradecer e me oferecer uns docinhos da Biba, né? Para as crianças, viu? Elas vão gostar. Esse pé de moça, que é um doce também muito bom. Nossa. Agradecer a Pérola, né? Que gentilmente oferece esses doces aos nossos convidados, né? Espero que você goste dos doces. Opa, já gosto, com certeza. Então está aqui entregue os doces. E mais uma vez eu gostaria de deixar aqui registrado o meu abraço, meu muito obrigada a todos vocês que ligam, participam, que nos ajudam a fazer o nosso programa Saúde.
vocês tenham certeza que o nosso intuito é sempre tentar transmitir mais saúde, ajudar na prevenção, para que vocês fiquem cada vez menos doentes e tenham uma vida muito mais feliz. Então, fiquem com Deus, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigada. Obrigado a você.